Então seja bem-vindo ao retomar do Think Tank em 2020. Para compensar, porque na semana passada não houve Think Tank, vamos ter um rol bem alargado de assuntos. Desde logo, ver as questões do endividamento. Depois, dar uma vista de olhos para aquilo que tem sido a estratégia americana, não é estratégia, é o comportamento do Donald Trump e dos Estados Unidos na última semana. E ainda vamos passar pelas contas erradas de Mário Centeno. Ora, sem mais delongas, vou passar ao nosso convidado da extrema-direita, geograficamente falando, Joaquim Aguiar. Joaquim, o que é isto do endividamento e quem não resolve o problema do endividamento depois acaba por levar com o problema mais tarde? Vamos lá, essa coisa das contas certas Vamos lá. E das contas erradas. Ora bom, quando há uma crise que não é interpretada e, pelo contrário, são escondidos os fatores que geraram a crise, da próxima vez que houver uma crise, a situação será pior do que foi na crise anterior. Mas está a falar da Grécia, de Espanha? E porquê? Porque todos esses fatores que estiveram na origem da crise anterior não foram denunciados nem foram corrigidos, o que significa que eles continuaram ativos. Ora, a crise de 2008, que depois foi facilmente explicada como uma crise de banqueiros, não tem nada a ver com a capacidade dos banqueiros. Tem a ver com uma canalização do sistema financeiro que não aguentou a pressão dos capitais que circulam por cima das fronteiras. E que os diversos bancos nacionais, habituados à sua estratégia de galinheiro com redes de proteção, pura e simplesmente não conseguiram suportar essa pressão. Ora, esse efeito continua a existir, não desapareceu. Não há economias nacionais quando as moedas são supranacionais. Mas Joaquim, quem está do outro lado deve estar a perguntar assim, mas por carga d'água é que o Joaquim se lembrou disso agora? A crise já foi declarada extinta há 5 anos. Não está extinta, continua viva. É como os incêndios na Austrália. Continua viva. Mas houve uma segunda crise, no caso português, em 2011, que foi uma crise de endividamento. Que resultou de quê? Resultou de um desequilíbrio orçamental coberto, escondido, disfarçado, com recurso a esse excesso de capitais que havia no sistema internacional e, em especial, também no sistema europeu. Ora bom, espera aí. Mas nada disto podia ser dito, ou melhor, era preciso culpar os banqueiros e era preciso culpar os austeritários que, perante os desequilíbrios entre receitas e despesas, impunham políticas de contenção. Era preciso culpá-los para esconder aquilo que tinha sido a responsabilidade dos que tinham provocado a crise. E, de facto, houve banqueiros que provocaram a crise só por incompetência. Depois chamou-se a isso ganância dos banqueiros. Não foi por ganância, coitados. Se eles pudessem, continuavam a viver como viviam. Não, foi por incompetência. E também, politicamente, foi por incompetência que se criou a crise da dívida de 2011. Quando chegamos a 2005, ou melhor, 2015, foi preciso esconder essas heranças do passado, escolhendo uma solução a que se chamou a geringonça. Essa solução, que foi inicialmente proposta pelo PC ao PS, era a maneira de esconder as razões das duas crises, a de 2008 e a de 2011. Prolongamos esse silêncio sobre as razões das crises até agora. E o que é que vemos neste orçamento de agora? A sobreposição das máscaras. Continua estruturalmente a despesa a crescer. É preciso aumentar as receitas para compensar essa despesa que cresce, mas não se fez nada para alterar a estrutura do orçamento. Esquecendo que quer o enquadramento externo
se alterou radicalmente a partir do momento em que há moedas supranacionais, esquecendo que internamente as sociedades que envelhecem alteram radicalmente a sua estrutura orçamental, porque o crescimento da despesa com o envelhecimento, designadamente com saúde, vai provocar, se não se fizer nada, um desequilíbrio orçamental. Já volto aí. Deixa-me ouvir aqui os Jorge. Ó Jorge, quem não reconhece o problema de endividamento depois vai ter, na próxima crise, um problema de agravamento? Bom, antes de mais, queria desejar-te um bom ano e também aqui ao Joaquim, que bem vamos precisar, e vamos precisar, tens toda a razão. também aos espectadores. Eu estava a ouvir o Joaquim e estava a perguntar-me se tinha lido o artigo que eu vou escrever amanhã para o Jornal de Negócios. E parece que não leu, mas adivinhou. Adivinhou. Sim. E adivinhou, e onde é que nós estamos a comungar das mesmas ideias? Eu diria que levou mais... Estamos a falar estamos em 2020. Nós entramos para o euro em 2000, certo? 1999. 1999. Portanto, demorou 20 anos para que as esquerdas, eu quando digo aqui as esquerdas, digo a extrema esquerda, a esquerda socialista e a esquerda social-democrata, percebessem duas ou três coisas. Uma foi o que é que significa o euro, a segunda foi a crise de 2008, a terceira foi o convite que o engenheiro Sócrates fez para a Troika entrar em Portugal, que a gente às vezes esquece. Quem é que convidou a Troika a vir para Portugal? Foi o engenheiro Sócrates. E o quarto, a geringonça. Portanto, tivemos aqui 4 momentos históricos que ensinaram a esquerda a perceber que é preciso ter contas certas para o país ter um risco país baixo. Até já tens um primeiro-ministro que diz que ter déficit não é de esquerda e diz que um excedente é uma coisa fantástica. E isto faz-nos voltar atrás no tempo, porque o Oliveira Salazar vendeu a ideia para o país quando saiu de uma crise que o que era preciso era que o Estado tivesse contas certas e que vivêssemos de acordo com as nossas possibilidades. Pronto. E é interessante fazer este paralelismo, porque isto gerou, ou pode estar a gerar, uma ideia que o Estado que nós tínhamos, eu chamei no artigo, a brincar, nós tínhamos o Estado Novo e temos o novo Estado. Deixa-me só recordar às pessoas que é no Jornal de Negócios da Manhã. Sim. Passa a publicidade. Havia a ideia do Estado Novo e a ideia do novo Estado. Portanto, temos um Estado Novo que traz contas certas e agora temos um novo Estado que também quer ter contas certas. Mas há aqui algumas diferenças. A diferença é que, obviamente, hoje vivemos muito melhor. Temos uma produtividade das empresas, tem uma produtividade muito maior do que tinham na época. Mas a diferença é substancial num aspecto. É que as receitas fiscais, eu estive a ver na altura no Pordata, para que depois não acusassem que andava à procura de... As receitas correntes e de capital do Estado, naquela época, em 72, representavam 11,11%. Sim, à volta disso. 11%. 12%. E agora estamos a representar na ordem de... 35,4%. Pronto. E, portanto, a diferença é muito grande. E isto o que é que me leva a pensar? Que nós estamos a continuar a resolver o problema escondendo as raízes do próprio problema. E, portanto, a sociedade vê-se impedida de perceber quais são as razões porque é que não conseguimos baixar o endividamento. E há uma coisa e essa é a parte mais, diria, mais perversa desta aprendizagem das contas certas, é que a política à esquerda percebeu que consegue resolver uma coisa, quer ter crédito com contas certas, mas não resolve o problema da economia e do crescimento dos salários. Para sustentar depois esse endividamento. Para sustentar o endividamento. Portanto, nós estamos a entrar num ciclo vicioso interessante, quer dizer, não tem interesse nenhum, porque não tem piada nenhuma. Que é penalizante, que é, eu tenho contas certas, então eu tenho crédito externo, público, e ao mesmo tempo os privados também beneficiam do risco para ir ser baixo.
Mas como isso é feito através dos impostos e não é feito através da libertação da iniciativa privada, nós não vamos ter muito melhores produtividades. Bom, pode-se dizer, mas isso é verdade também que no euro o euro estagnou. É verdade, mas o problema é que nós ainda temos um diferencial significativo em relação à produtividade média europeia. Portanto, aliás, ainda temos com estes senhores que estão aqui ao nosso lado. Claro, nós ainda temos um espaço de progressão. E, portanto, e esta é a parte, diria, mais perversa, é que parece que temos uma solução e não temos solução nenhuma, a não ser a que o risco do país é baixo. Então a pergunta é, mas quem é que vai ganhar com esta solução? Vão ganhar os investidores que fizerem investimentos em Portugal, porque de alguma forma percebem que nós estamos numa zona euro, vamos ter índices de taxas de juros relativamente baixos e temos uma política monetária que não vai permitir que as taxas de inflação subam de forma exagerada e as taxas de juros vão ser sempre uma correção equilibrada da economia, como se está a fazer nos Estados Unidos. Estamos numa zona monetária e, portanto, é natural que quando um português agora que tem ativos os venda, que os estrangeiros os queiram comprar, mas isso vai ser feito à custa de um outro aspecto muito importante, que é, e por isso, aqueles economistas que defendem que Portugal devia ser do euro, estão a defender porque sabem que com uma desvalorização salarial significativa nós voltávamos a ganhar competitividade. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que já está a acontecer em Portugal, é que o salário mínimo, há cada vez mais pessoas a ganhar o salário mínimo e cada vez mais o salário mínimo é mais perto do salário médio. Portanto, nós estamos a achatar a base salarial. Sim, mas tens e depois a base está a pedir para as empresas subirem este segundo escalão. Pronto, mas está a pedir porquê? Porque está a dizer, está a presumir, e é relativamente bem, que como o emprego está a um nível relativamente baixo, portanto, essa subida vai significar... É inevitável, por concorrência em relação à mão de obra, ela mais ou menos vai ser inevitável. Mas o problema estrutural, e esse é que é o grande... Está lá. A instabilidade estrutural continua metida. E por isso é que estava a ouvir o Joaquim. Mas como é que vocês os dois percebem que, depois deste diagnóstico que os dois fizeram, que o país esteja relativamente anestesiado contra isto? Tem uma explicação. O Joaquim, como trabalha na saúde, deve saber melhor que eu. Tem uma explicação. É que nós entramos num regime de rendimentos decrescentes. Sim, mas as pessoas não percebem isso, Joaquim. Percebem, sentem isso. E, ao entrarmos num regime de rendimentos decrescentes, fizemos uma outra transformação. É que se no Estado Novo éramos pobres, no novo Estado somos sem abrigo. Portanto, já não é... Ouviu bem? Já não é só ser pobre. Não tem onde se abrigar. E, portanto, não dá para ter instintos revolucionários. Aliás, nós verificamos, agora a propósito deste orçamento, e não é por acaso, revolucionários no Bloco de Esquerda nem no PCP. E não é por acaso. Nós verificamos que pela primeira vez, numa votação orçamental, na generalidade, ainda deixam a dúvida sobre a votação final, sim, mas pela primeira vez o Partido Comunista abstém-se. Isto nunca tinha acontecido. É verdade. Isto é, foi o primeiro a anunciar que tinha um acordo com o Isto é um revolucionário que adormeceu e não chegou à hora certa para a revolução. E, mais uma vez, é uma revolução que falha em Portugal porque o revolucionário adormeceu. Quem se abstém, adormece. Sim. Ora, porquê é que adormeceu? Porque é o verdadeiro pai de uma solução política chamada geringonça, que foi apresentada como sendo filho de pai incógnito, mas não, agora verifica-se que tem mesmo pai. Quem é o pai, exatamente. Que o protege até ao limite de adormecer perante uma oportunidade revolucionária. Porquê é que a oportunidade revolucionária existe e existiu já desde 2008? Porque quem quiser denunciar as razões da crise de 2008 e 2011 de facto, produz uma revolução em Portugal. Completo. Porque
As razões da crise de 2008 é que nós deixamos de ter moeda nacional. E isso significa que, do ponto de vista quer das comparações estratégicas, quer da criação de condições de rendimentos crescentes, nós temos de ser cada vez mais os que interiorizam o exterior. Nós não podemos deixar de ser competitivos no exterior. Mas, Joaquim, temos aqui um contrassenso, que é, nós quando ouvimos o Primeiro-Ministro, ou o Ministro das Finanças, ou outro Ministro qualquer, falar para dentro do país, eles contam uma história. Mas quando já estão a falar para o exterior, contam uma história completamente Também diferente. por uma razão muito simples, porque internamente eles são os encobridores de criminosos. Os criminosos são os seus companheiros de partido que, quando estiveram no poder, provocaram estas crises e, para não serem denunciados, encontraram um António Costa, um sobrinho mais novo, que cumpre o serviço de os encobrir. Ora, este mecanismo de encobrimento pode ser muito eficaz para a família partidária, mas é uma desgraça para o país, porque impede que nós possamos observar aquilo que realmente está a acontecer. Ora bom, quando entramos no esquema de rendimentos decrescentes, não é muito grave se houver alguma parte da sociedade que esteja com estímulos positivos. Só que a nossa sociedade está a regredir demograficamente. Isto significa que os próximos anos serão mais negativos do que foram os anos anteriores. Para ilustrar esta ideia do Joaquim, podemos fazer a seguinte pergunta. Qual é a probabilidade que os pensionistas portugueses vão receber mais e melhores pensões? Nula. Baixíssima. Qual é a probabilidade que os portugueses que estão na sua meia-idade de trabalho 40 anos. tenham aumentos significativos salariais? Nula. Baixa. Qual é a probabilidade que os jovens têm de encontrar emprego a nível salarial, diria, de uma média europeia? Menos que nula. Menos que nula. Portanto, o que nós estamos a oferecer, e vamos admitir que tudo o que a sociedade constrói é para a melhoria, para o conforto dessa própria sociedade através dos salários. O capital e a organização da forma como fazemos a economia é um artifício para nós gerirmos a sociedade. No final do dia, como dizia o famoso Keynes, todo investimento se vai transformar em consumo. O que é preciso é dar salários para as pessoas poderem vir a consumir. Ora, o problema é que para haver consumo tem que haver produção com altas produtividades. Claro. E, portanto, nós estávamos habituados ao consumo com base na dívida, agora só podemos fazer consumo com base na produtividade. Como não sabemos mexer nos elementos da produtividade, então o Estado vai se dedicando cada vez mais à única coisa que sabe fazer, que é redistribuir os impostos ou tributar mais. E a minha pergunta no artigo era a seguinte: quem é que era a entidade que podia libertar Portugal do Estado como ele é hoje? Havia uma entidade ou um organismo do próprio Estado, era o Ministério das Finanças. Só que tem um problema. O Ministério das Finanças tem a incumbência de manter o risco país baixo. Isso significa que os nossos déficits não podem ser elevados. E, portanto, o próprio Ministro das Finanças, ainda que pudesse pensar como nós e dizer assim, bom, no final do dia, aqueles senhores até têm alguma razão. Então eu vou libertar, vou diminuir o peso do Estado. Mas ao fazer isso, tinha que pôr em causa o modelo estrutural que está por baixo da nossa sociedade, da nossa economia. Tinha agitação social, agitação política. Tinha agitação social, tinha problemas no tecido económico português. Estamos a ficar iguais à França, Joaquim. Estamos. Isto que o Jorge está a dizer, estamos a ficar iguais à França. Mas podemos, já que se utiliza a comparação com a França, podemos também utilizar a comparação com a geringonça espanhola. Sim, é verdade. Porque aqui ao lado vê-se o que é o destino de uma geringonça à esquerda. E o destino da geringonça à esquerda é o Partido Socialista Espanhol a fazer uma coligação com o Unidas Podemos,
o que significa que todas as razões de conflitualidade que existem na sociedade espanhola estão hoje concentradas na mesa do Conselho de Ministros. Ora bom, o que isto significa é que os próximos tempos serão de uma enorme instabilidade nesta região da Europa, França, Itália, Espanha e, por arrastamento, não é que Portugal tenha qualquer culpa nisso, Mas é por arrastamento. mas por arrastamento vai sofrer o efeito dessas tempestades. Ora, não termos feito o trabalho de identificar realmente o que é que foram as crises de 2008 e 2011 terá consequências para quando tivermos de enfrentar essas tempestades. Não são por nossa culpa, mas é de nossa culpa não termos cuidado dos abrigos. Isto é, tentamos cuidar dos pobres e esquecemos de cuidar dos que ficam sem abrigo. Pois. E vamos ser todos que vamos ficar sem abrigo. Problema mais sério ainda é que não é só Espanha, Itália e França que estão com problemas, o próprio mundo está com problemas. Sim. Porque, Como se viu, na escala internacional, não é possível racionalizar o irracional. E o que está a aparecer agora, e não é a primeira vez na história do mundo, mas já nos esquecemos desses episódios antigos, o que está a aparecer agora é que a falha sísmica das placas tecnológicas da ideologia está no islamismo. Isto é, ao longo do Mediterrâneo há uma falha tectónica de religiões que volta à superfície na pior altura, porque é a altura em que está a mudar a tecnologia. Deixa só aqui já agora, Camilo, se nós juntarmos o que se está a passar com os nacionalismos populistas na Europa, mais os nacionalismos étnicos na Turquia, na China e na Índia, e com a ideia de Trump, que no fundo temos que entrar numa desglobalização, e não é por acaso que na China há uma tentativa do governo de mostrar força na manifestação de um dia especial, em força militar, e tem as piores reações do lado de Hong Kong. Portanto, o que nós estamos a assistir é um recrudescimento do nacionalismo que vai penalizar imenso. Porquê? Porque ele, ao mesmo tempo, é um protecionismo económico, e que nós, quando olhamos para Espanha ou para a Itália e olhamos para os problemas e dizer, bom, o que nós temos é começar a fechar as fronteiras, mas fechar as fronteiras de cidadãos implica também alterações dos tratados comerciais, porque claro, é evidente. No fundo, no caso de Espanha, é criar uma nova fronteira. Ora, nós lutamos na Europa para abolir as fronteiras e, portanto, nós podemos ser confrontados com uma situação relativamente explosiva, que é, por um lado, inova. Com que a classe política não está a saber lidar. Pronto, a classe política não está à altura e, pior, como os mecanismos de concertação mundial e de cooperação internacional estão a desaparecer porque o ator principal, que no fundo é a América, não quer fazer, então tudo isto se torna muito mais complexo para um país como Portugal, com uma escala muito pequena. Então o que é que vence em Portugal? O que é que vai vencer em Portugal? Vai vencer em Portugal o discurso outra vez nacionalista e do pequeno país à beira-mar plantado, em que vamos todos viver, a coisa mais importante vai ser a segurança e o nosso nível de vida. Isto o que é que significa? Significa que é um discurso outra vez para adormecimento da população relativamente àquilo que temos que fazer. Portanto, a fórmula portuguesa de, vamos lá ver, de sobreviver na crise vai ser navegar em orçamentos em que, como diz o Joaquim, há um partido revolucionário que se abstém, mas há partidos de poder que também se abstêm de propor a alteração de tudo isto. Porque sabem que a alteração do que é necessário fazer,
Quando nós falamos, as pessoas têm que entender uma coisa, quando nós falamos de alterações, é fazer perguntas, eu diria, aborrecidas, que têm respostas difíceis e complexas. Porquê é que as pensões dos portugueses, que estão cada vez mais em maioria, não podem ser muito melhores e maiores? Porque a economia não cresce aos ritmos ao ritmo da criação de pensionistas. Sim, não estamos a produzir para Não, poder nós podíamos pagar as pensões se crescêssemos muito mais, ainda com problemas demográficos. Mas nós temos os dois juntos. Pois. Temos um problema demográfico e não fazemos crescer. Não estás a crescer. E não fazemos comparações que às vezes isto é demolidor. Nós estávamos a falar na China que tinha crescimento na ordem de 10, 11% e agora está em 6%. Sim. Ou seja, os chineses crescem mais num ano do que nós em 6. Portanto, nós temos que perceber que esta aproximação não é má para o mundo, portanto, significa que os chineses estão a entrar em zonas de conforto que não tinham no passado, mas a pergunta é, e qual é o impacto que isso tem para nós? O impacto que tem para nós é assim, se nós não tivéssemos que pagar a dívida e não tivéssemos que sustentar o nosso modelo social como ele foi concebido, este crescimento, eu diria que era um crescimento que a sociedade se iria contentando, mas isto não vai poder acontecer. E, portanto, a pergunta é qual é o momento em que Portugal vai acordar, ou seja, qual é o momento em que Portugal acorda. E o Joaquim, que é mais especialista de história que eu, deve-se lembrar que acorda em geral sempre com um anterior. Sim. 3 vezes. 3 vezes. Em 34 anos. Não, 3 vezes quando digo FMI, estou-me a lembrar do tema do exterior, que era, nós estávamos a ser obrigados a descolonizar e não o quisemos fazer. Estás a recuar mais. Estou a recuar e acorda com o tema quando os ingleses dizem, os senhores não conseguem pagar a dívida e, por favor, entreguem-nos as colónias. Entreguem-nos isto na altura do ultimato. Do ultimato. Portanto, nós temos sempre o movimento que é, agora, qual é a grande vantagem de Portugal e que nos faz adormecer? É porque nós estamos numa zona económica, o euro. E por isso o silêncio, porque nós tínhamos 2 partidos ferozes contra o euro e contra a plataforma. O Bloco de Esquerda e o PCP. Estão silenciosos. Então acabaram os revolucionários, como dizem. Agora, reparem que o nosso silêncio interno não tem correspondência naquilo que nós dizemos externamente. Externamente, nas reuniões internacionais, sim, nós somos modernizadores e reestruturantes. Basta ouvir o Dr. Mário Centeno a falar no Eurogrupo. Um orçamento para a União Europeia, a necessidade de dinamizar o Banco Central Europeu, externamente. Tratar das alterações climáticas. Externamente, nós estamos na vanguarda das transformações. Internamente, não se pode falar nisto, porque internamente é preciso manter adormecidos os revolucionários. E porquê é que os revolucionários se mantêm adormecidos? Porque sabem perfeitamente que se tentarem a revolução, queimam os dedos e não ganham nada. O tema das desigualdades é interessante. O orçamento tinha 3 vertentes, se recordam. Era alterações climáticas, demografia e desigualdades. As desigualdades não nos preocupemos muito, porque se a economia não crescer, os salários vão todos achatar e vamos todos ficar iguais. Mais pobres. Não, ficamos todos na média. Mas a maior desigualdade que se está a criar é comparativamente ao resto do mundo. Claro. Essa é a desigualdade que vai tornar o português completamente irrelevante no mundo. Ou seja, a capacidade de um português fazer férias, poder fazer a sua reforma no centro da Europa, passa a ser muito mais diminuta. Porquê? Porque nós estamos a ficar a níveis, em padrões de rendimento completamente opostos ao europeu. E atrás daqueles outros que partiram mais tarde. E para onde é que os portugueses vão passar férias? Vão passar férias para países muito mais pobres que Portugal. Ou seja, nós vamos ter um movimento que é assim... Marrocos, Cabo Verde... claro, América Latina, todos os países com problemas, Caraíbas, com crises e com... Portanto, isto é estranho, que é assim, aquilo que para nós que foi a entrada de Portugal na Europa, o conhecimento que os portugueses passaram a ter sobre a Europa,
as viagens, o acesso aos bens europeus, tudo isso vai morrendo lentamente, de forma anestesiante, e pronto, e vamos vivendo, e nessa altura, oxalá que alguém nos acorde. Mas para... por isso é que eu há pouco dizia que de pobres passamos para sem-abrigo. O sem-abrigo não é mais pobre nem menos pobre do que era, mas habituou-se a viver na rua. Habituou-se a viver sem abrigo. E, portanto, ajustou as suas expectativas Pois, à nova vida. da pior maneira. Sim. E nem reage, nem faz revoluções. Que é o que está a acontecer connosco. É o que está a acontecer connosco. Ó Joaquim, e esse comportamento de Trump esta semana? Aquilo é uma tentativa de captar votos porque ele já está a preparar a reeleição? Claro que ele só está a pensar na reeleição, isso é óbvio, mas desde o primeiro dia que ganhou as eleições no Conselho Eleitoral, mas não na votação popular. Sim. E, portanto, desde o primeiro dia que ele sabe que essa é a lacuna que tem de preencher. E, portanto, tudo o que faz é com o objetivo da reeleição. Só que aquilo que faz é irracional. Portanto, isto é, o Joaquim acha que o assassinato, ou melhor, a ação que culminou com a morte do general Soleimani foi um erro. Não é só um erro, é contraproducente para os seus objetivos. Então porquê? Quando ele diz a América é grande outra vez, isto significa que a área de influência americana tem de corresponder àquilo que era a América grande que foi. Mas é um contrassenso porque ele está a dizer que vai sair do Médio Oriente e tem estado a fazer isso. Não é só isso. Ele quer voltar a uma estrutura nacionalista, cortando as relações de aliança que tinham com outras regiões, ao mesmo tempo que quer que a América seja grande outra vez. Isto é contraditório. Não bate a bota. No discurso de hoje, que ele, aliás, lê com dificuldade, porque tinha os teleprompter à frente e tinha que estar a fixar o teleprompter antes que aquilo fugisse. Para não fugir. Mas ele diz esta coisa extraordinária: é preciso que a NATO se envolva mais no Médio Oriente. Ele que ataca a NATO, quer que a NATO acabe porque não quer continuar com essa despesa, é quem vem agora a invocar. Porque é que ele precisa de fazer esta invocação? Porque a América só é grande se tiver aliados. Pois. E precisa ter aliados justamente para responder nestes teatros. Isso é um volte-face porque ele, desde que chegou ao poder, o que ele está a tentar fazer é perder aliados, nomeadamente na Europa. E por isso é que é irracional. Isto é, a América grande outra vez e o nacionalismo são duas posições que não são conciliáveis. Sim. E, portanto, de cada vez que ele se movimenta para um lado, tem que depois recuar para se movimentar no lado oposto. Isto não define nenhuma estratégia. E cria um ambiente de desconfiança generalizado, em que os europeus também participam, porque vão fazer neste próximo fim de semana uma reunião de ministros dos negócios estrangeiros e convidam o ministro dos negócios estrangeiros iraniano para estar presente. Portanto, e hoje o Trump voltou a dizer que é preciso que os europeus abandonem o acordo nuclear com o Irão. Portanto, de cada vez que abre a boca, ou de cada vez que tem que fazer um discurso de emergência, como foi este, voltam as contradições. Portanto, temos no poder hegemónico que ainda existe, que deveria orientar o mundo, um agente irracional. Não é possível racionalizar aquilo que é irracional. Portanto, só o desastre vai interromper. Como é que vai surgir o desastre? Não podemos fazer esse tipo de previsões. A única coisa que podemos dizer é que vai haver desastre. Não que forma nem terá... Qual, nem quando? Antes da eleição. Que forma terá esse desastre não é possível prever.
mas que já não é possível voltar a um estado normal anterior, Não isso parece claro. Jorge, deixa-me só fazer-te uma pergunta. Nos últimos dias ouvi muita gente dizer assim, como aquele tipo é maluco e é imprevisível e fez isto que nenhum presidente fez até agora, só este facto vai servir como deterrent por parte do Irão. O que é que tu achas desta tese? A ver, eu acho que se nós olharmos para a trajetória do Sr. Trump, vale a pena ler. Ele escreveu um livro que era, acho que é The Art of the Deal, Arte do Negócios, e a característica, ele trouxe para a política uma característica muito relevante num homem que faz negócios, mas que na política é muito perigosa, que é a ideia de imprevisibilidade negocial, ou seja, o outro oponente nunca consegue ler aquilo que eu pretendo, para que eu na negociação nunca perca quando estou à mesa da negociação. Se nós nos lembrarmos o que se passou com o Irão e com o Médio Oriente, a primeira coisa que o Sr. Trump disse foi que não queria mais nenhum soldado no Médio Oriente. Depois temos um outro tema que é, mas a América continua a ser, e faz investimentos para continuar a ser uma potência militar. Tem uma economia altamente dependente do petróleo. E, portanto, ao mesmo tempo, é uma economia que precisa da globalização. Mas as decisões políticas do Sr. Trump esbarram com destas três ideias. Umas vezes os militares têm que estar em casa, e aliás já se discutia o que é que se ia fazer aos contingentes militares que estavam no Médio Oriente, como é que a sociedade americana os ia absorver, que era um problema que tinha em cima da mesa, e por outro lado o tema do Irão foi a questão nuclear, mas que nunca iria dar numa guerra. Portanto, o que está a baralhar, no fundo, a situação política mundial é que o ator do poder hegemónico e que poderia gerar um multilateralismo é um ator que tem uma característica pessoal de imprevisibilidade, e que é a imprevisibilidade que não é só transmitido ao mundo, é transmitido para toda a sua administração. Sim. E, portanto, isto cria uma situação de incerteza e de insegurança em que é muito difícil os países poderem se movimentar. Portanto, a pergunta é, mas até onde é que isto vai? Bom, não pode ir muito longe, porque não dá para comparar o poder militar americano versus os poderes militares que estão no Médio Oriente. E ninguém está interessado numa guerra global. Não é isso. Mas se a guerra se mantiver numa zona geográfica, é uma coisa diferente. Agora, a guerra alastrar-se, isso é uma coisa... Vamos lá ver. Quando eu digo alastrar-se, é envolverem-se novos atores. Ou seja, quando ele agora volta à NATO, a pergunta é assim, foi o próprio Trump que quis desmantelar a NATO. Sim. Não a desmantelar, dizer, bom, ou vocês pagam os 2%, que era no fundo o orçamento, ou vamos desmantelar a NATO. E agora percebe que perante a movimentação, mas a pergunta é, mas ele não sabia isso antes? Não, o problema é que ele tem uma forma de resolver o problema que é caso a caso e faz a negociação que for necessária sem estratégia, sem uma estratégia de muito longo prazo. Exatamente. E, portanto, isso é que o torna um presidente complexo para a América. A América, aliás, está a fazer uma reflexão que é interessante, que é assim. Os historiadores estão a perguntar, mas Trump vai ou não ficar na história da América e do mundo? Porque deve fazer essa pergunta. A maior parte não vale a pena, quando nós olhamos para trás, foi relevante. Há historiadores que estão a dizer que não. Trump está a fazer uma alteração de leituras, primeiro, constitucionais na América, judiciais, do sistema eleitoral, de todo o sistema político, do sistema económico, do sistema de alianças e da ordem mundial, que pode, de alguma forma, criar realmente uma nova ordem e nós não sabemos qual é. E, portanto, isto é que torna a América de hoje uma América em que nós, obviamente, temos que continuar aliados, porque temos sempre que pensar
nos valores que estão por detrás da América e os valores que a América sempre defendeu. É verdade. Quando nós falamos no Estado de Direito, quando nós falamos na economia, Divisão de poderes, quando nós falamos na separação do poder do Estado, bancos do poder centrais independentes, religioso, concorrência. pronto, nós temos que pensar que a América Por não eles tem criaram. nada a ver com este Médio Oriente muito mais fechado e mais retrógrado. E, portanto, temos que perceber que os valores são muito diferentes. E numa guerra temos que, e o problema das guerras é que é preciso escolher lados. Portanto, não vale a pena, podemos não escolher, podemos ser neutrais, mas tem consequência para os dois lados. Agora vamos ver 2 pontos adicionais, sem pôr em causa o que já foi dito, mas 2 pontos adicionais que ajudam a clarificar isto. Em primeiro lugar, a sociedade americana está polarizada como nunca esteve. E está polarizada em 2 partidos que no passado tinham plataformas bipartidárias. Sim. Hoje, como se verifica no Congresso e na Câmara dos Representantes, esta clivagem é de tal modo radical que o próprio Trump o que quer é ser julgado no Senado para conseguir a absolvição na Câmara dos Representantes. Isto é, destruir o sistema de equilíbrios constitucionais. Mas tem na base da sociedade esta divisão radical entre 2 partes. Ora, em condições normais, isto já teria conduzido a uma guerra mundial. Por que é que não há essa evolução para a guerra mundial, como houve, por exemplo, em 1939 com o Hitler? Porque hoje a conquista imperial, a conquista de território, não é a questão essencial. A questão essencial é a conquista dos canais por onde circulam os capitais internacionais. E esses não têm localização territorial. Essa é a grande defesa que a globalização trouxe. E aquilo tem que ser defendido a todo o custo. Porque a globalização é aquilo que não permite a conquista. Só que a globalização exige a competitividade. E, de facto, há uns que ganham e outros que perdem. Mas não é uma questão de conquista territorial. Muito bem. Não serve para nada conquistar os bancos americanos. É inútil. Agora, serve para tudo estar nas plataformas que são supranacionais por onde esses movimentos se decidem. O que é que vai ser a grande ameaça para a América que o Trump vai deixar, seja este ano, seja daqui a 5 anos? A grande ameaça é que a cultura chinesa está mais próxima do domínio desta complexidade do sistema financeiro do que a cultura fordista, a cultura de engenheiro que caracteriza a sociedade americana. Com um problema, Joaquim, que a China não é uma democracia. A China não é uma democracia. Mas eu ia, Joaquim... E, portanto, as forças que podiam controlar a China, o excesso do poder político não existem. Espera aí. A China não é uma democracia. E a América hoje é uma democracia? Joaquim, existem eleições que podem destituir um presidente. E podem afastar um presidente. Na China não existe isso. Não podem destituir o presidente porque, como se verifica, nas instituições onde o presidente pode ser destituído, a clivagem entre os 2 partidos impede a destituição. Joaquim, mas isso é a clivagem entre 2 partidos e a intenção de eleitorado. Mas a China não é isso, é um ditador. Mas sobre a China temos uma leitura, pode-se fazer aqui uma outra leitura. O Sr. Kissinger, quando fez a abertura à China, estudou muito, contratou um conjunto de universidades para estudar o comportamento da China relativamente a várias matérias. 2 coisas muito importantes que eu me recordo e que ele transmitiu que aprendeu. Uma é o investimento que a China sempre fez no chamado mandarinato. Nas elites públicas do funcionário público são todas altamente bem preparadas. Isso era uma coisa muito relevante. Mas a outra que ele aprendeu
é que os chineses, cada vez que saíam da China, criavam a Chinatown. Isso é um problema para a própria China, porque é a China que se revela que não se consegue integrar com outras sociedades. E a potência da China foi feita com fábricas na China, ou seja, quando nós olhamos hoje para a globalização, verificamos que o crescimento chinês é feito com um modelo exportador chinês. Ora, vamos pensar ao contrário. Quando a América diz, não, eu quero é que as fábricas da China sejam deslocalizadas para outros países, porque é aqui que eu quero gerar emprego, na manufatura, porque é nessa base da população que eu estou a ter problemas na globalização. Nós passamos a ter um outro problema, que é, então, qual é o modelo, qual é o milagre económico chinês do futuro? E aí vem um outro problema, que é a China de serviços e a China tecnológica. E não é por acaso que o Trump está a querer... Nós temos que lembrar que esta divisão da América entre os democratas e republicanos é de tal ordem que no famoso tratado, no TPP, que era o Tratado do Pacífico, o TTIP do Pacífico, os democratas eram contra. É verdade. Os democratas eram contra. E foi ele agora que chegou a acordo. Disse, não, vamos chegar aqui a acordo. Então nós temos que ver, os democratas e os republicanos mudam de posição quase que de acordo com a posição que o outro assume, ou seja, não são capazes de dialogar. E, portanto, isso gera um problema adicional a toda esta configuração. Portanto, a China, nós temos de ter aqui atenção que a China vai ter uma forma de ocupar, na lógica de, se nós olharmos para a ordem mundial feita a seguir à Segunda Guerra Mundial, conseguimos perceber as instituições que, e no fundo foi o mundo ocidental que as gerou. Quer olhemos para a NATO, quer olhemos para a União Europeia, quer olhemos para a própria ONU, tudo aqui, o FMI... A Organização Mundial de Comércio, pronto, mas também o FMI... A pergunta é quais são as instituições que a China quer criar. E aí tens razão numa coisa. Aparece um pequeno problema. É que o capitalismo a prazo, que é no fundo o que a China está a promover, é incompatível com um regime sem liberdade. Claro. E, portanto, o problema... Não é por acaso que nós temos aqui em Hong Kong. Pronto. Não é por acaso. Mas Camilo, mas temos que lembrar de uma coisa muito importante, que a China tem hoje e que não tem as democracias ocidentais. Não querendo dizer que nós devamos seguir o critério de gestão chinesa, que é, a partir do momento... Nós dizemos assim, bom, os políticos não tomam decisões de longo prazo porque têm eleições de 4 em 4 anos. A verdade é que é assim que acontece. Então significaria que a democracia teria que criar instituições para nós pensarmos de longo prazo e executarmos de longo prazo. Sim. As ditaduras fazem isso naturalmente. Sim, é verdade. Porque o ditador, para se manter num prazo muito longo, tem que fazer o que está certo para se manter no poder. Ou pode o fazer de forma reprimida, portanto reprimindo a população, mas pode o fazer de forma que vá melhorando o nível de vida da população. Houve um político português que disse uma coisa interessante sobre Hugo Chávez. Disse-me assim, Hugo Chávez, a coisa que ele mais adorava era eleições, porque assim ninguém criticava que não era um regime democrático. Pois. Continuava a ter ideias ditatoriais e tinha uma política de intervenção do Estado na sociedade. Mas tinha eleições para legitimar. Mas tinha eleições, era sempre eleito. E ninguém contestava. Dizia, não, desculpe lá, eu fui eleito. O senhor não pode... não se podem opor a um partido. Mas para responder a uma questão que o Camilo colocou, a China nunca dominará nem conseguirá expandir-se a não ser que os poderes ocidentais lhe abram espaço. Ora, o que a China hoje verifica é que os poderes ocidentais estão todos em retração. O Império Britânico retraiu, os impérios europeus desapareceram, a China nunca quis ter impérios, mas hoje quer ter uma estratégia de expansão através da economia e da cultura, isto é, através das universidades, onde procuram ter uma influência crescente. É verdade.
se os Estados Unidos recuarem para o isolacionismo nacionalista, quem está em condições de ocupar o espaço que fica livre É a China. não é a Rússia, Pois não é a Rússia, é a China. não são os islâmicos, não é a Índia que se está a fechar nas suas fronteiras étnicas, mas é a China com a sua noção confuciana do mandarinato como quadros técnicos bem preparados, mas da flexibilidade de quem tem uma cultura orientada para a propensão das coisas. Eles não impõem, eles usam a força dos outros para as orientar. Foi o que os americanos fizeram durante o século XX. E hoje, porquê é que não fazem? Porque a população branca americana sabe que será minoritária depois da década de 20. E é isso que estimula as supremacias brancas. É isso que estimula, como hoje se viu numa fotografia, A tentar contrariar. o filho do presidente americano com uma arma de caça, com um símbolo medieval que é um símbolo da supremacia branca, e no carregador da arma uma fotografia da Hillary Clinton com desenhadas as grades de uma prisão. Ora, quando um filho do presidente Escapou-me americano essa hoje. aparece com Escapou-me. esta simbologia, nós percebemos que é uma infantilidade. Gravíssimo, exatamente. Isto não é sequer um adolescente, é um infantil Exatamente. que traz estes símbolos e se deixa fotografar orgulhosamente com estes símbolos de quem tem medo. Ora, é esta mudança na sociedade americana que os chineses podem aproveitar. Agora, atenção a outro ponto. Aqui não se esqueça que a Muito América, rapidamente. o regime constitucional americano se fez com a liberdade de uso e porte de arma. Portanto, é uma coisa diferente. É. Portanto, a ideia do eu posso organizar militarmente Exatamente. para resolver a minha E situação para defender a política. liberdade. É, Muito bem. É o segundo amendment. é o Sim, segundo amendment. bem. Olha, chegamos ao final do programa de hoje. Como já percebeu, a agenda era extensa. Começámos com o problema da crise, do endividamento, passámos para as contas incertas de Mário Centeno, fomos até Trump e perceber aquilo que é o novo alinhamento internacional. Na próxima semana cá estaremos para lhe servir um novo menu. Quanto a mim, já sabe, amanhã às 8 da manhã nós estaremos de volta com a Cor do Dinheiro, versão diária. Para o final fica aquele pedido de sempre. Olha, colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. E já agora só mais um pormenor, que é, eu tive aqui a ver atentamente os comentários e ver quem estava a ver, e temos pessoas a ver nos sítios mais fantásticos do globo. Aliás, eu esta manhã comentei na Cor do Dinheiro que ainda ontem, no aeroporto de Miami, na hora de embarque, estava um conjunto de pessoas a falar deste canal. E não eram portugueses daqui, são portugueses descendentes dos Estados Unidos, o que é um excelente sinal. Para o António Almeida, por exemplo, que nos estava a ver de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e para as pessoas que nos viram no Dubai e também na Suíça e um pouco por toda a Europa, um grande abraço e o nosso agradecimento. Como disse há bocadinho, amanhã às 8 da manhã, cá estarei para lhe atazanar o juízo. Obrigado, com licença e até amanhã.